Oi, Tudo André. bem? Boa Tudo noite. bom? Boa noite. Tudo em paz? Estou Graças a convidando o Deus. pessoal aqui para entrar. Espera um pouquinho. Opa, caiu o celular aqui. Ok. Já estou convidando o pessoal aqui para participar. Beleza. Espera aí. Aqui. Uai, a Gabi, você deve estar acompanhando aí. Não consigo te convidar. Vê se você consegue pedir para entrar aqui. Eu não estou conseguindo, não está aparecendo o convite, a faixinha aqui para poder te convidar para entrar aqui na live. Bom, pessoal, vamos começando aqui, enquanto o resto do pessoal está entrando aqui. Então vamos lá, vamos começando aqui. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o Dr. Fábio, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório, né? E hoje temos uma live bem especial, né? Então, o Dr. André Marmude é o primeiro que já entrou aqui com a gente, né, André? Vai se apresentando aí para o pessoal enquanto eu vou fazendo os convites aqui. Beleza. Bom, primeiramente, boa noite para todos que estão aí ao vivo. Obrigado, Fabinho, pelo convite, primeiramente, né? Para quem não me conhece, eu sou o André, eu sou médico especialista em clínica médica, sou médico especialista em endocrinologia e metabologia e pós-graduado em nutrologia. Aí, a Gabi entrou. Oiê, Oi, Gabi, tudo bom? Deu certo agora. Vai, continua aí, André. Bom, e é isso, sou especialista em endocrinologia e estamos aí para tentar contribuir um pouquinho aí com esse nosso tema de hoje. Oi, Gabi, tudo bom? Se oiê. apresenta para o pessoal aí. Sou Gabriela Conde, sou criadora de conteúdo digital, influencer, mãe do João Miguel e do João Guilherme, casada com o Dr. Micaías. E fiz o meu painel genético, que adorei ter feito. E vai ser um prazer contribuir com vocês hoje. Legal, muito bom. Bom, nós estamos esperando ainda a Dabiana, que daqui a pouco deve tá entrando aqui com a gente, Vou mandar uma né? mensagem Ah, já aqui. está aqui, já vou aceitar ela aqui. Já entrou. Aí a gente reúne o nosso grupo todo aqui e aí a gente começa para valer a nossa live hoje. Oi, Dabi, tudo Oi, bom? boa noite, tudo jóia? Tudo bom? Bom, se apresenta aí, que o pessoal já se apresentou enquanto você estava entrando aí, por Oi? favor. Desculpa, não ouvi. Ah, tá. Ô, Davi, o pessoal já se apresentou, então se apresenta aí para o pessoal que tá assistindo a live para a gente começar aqui, então. Tá ok. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Dabiana Mariano, sou nutricionista, sou especialista em nutrição clínica, esportiva e emagrecimento feminino. E hoje estou aqui para colaborar com vocês nesse perfil, né, nessa live tão legal, falar bastante coisa para enriquecer o pessoal aí com relação ao mapeamento genético. Legal, muito bom. Bom, pessoal, deixa eu só fazer uma introdução aqui, né? Como eu falei, eu sou médico patologista aqui do Artemis Laboratório, né? E um dos exames que a gente disponibiliza aqui é o perfil genético, né? Em parceria com o Laboratório Genera. Esse perfil genético é uma coisa muito interessante, tá? Eu fiz o exame, o doutor André fez, a Gabi fez, né? E é um perfil em que mostra as suas características genéticas. Ele não é bem um exame, porque na verdade ele não dá diagnóstico de nenhum, não dá diagnóstico de doença. O objetivo dele é você se conhecer melhor o seu corpo, como que o seu organismo reage em diversas situações, tá certo? Para você se prevenir, se cuidar melhor e você também poder saber como trabalhar melhor o seu corpo. Então, por exemplo, você vai ver lá que ele vai falar de algumas tendências genéticas a algumas doenças, não que você tenha a doença e nem que você vai ter, mas que você pode se prevenir, né? E se antecipar para evitar que isso aconteça. Ele vai falar como que teu organismo reage às diversas dietas, né? Qual que é a dieta melhor para o teu organismo para você ter uma melhor qualidade de vida, para você perder peso. Vai falar sobre a questão fit, né? Qual que é o melhor tipo de exercício para o teu organismo, para você poder ter uma resposta melhor a essa atividade física que você faz, né? Vai falar sobre a questão de envelhecimento, né? Você tem tendência à calvície,
se tem tendência à osteoporose, né? E outras coisas interessantíssimas, né? Como, por exemplo, predisposição à ruga, sensibilidade ao sol. Então, tem muita coisa interessante. E, claro, além disso, ele traz todo um painel de ancestralidade que é muito legal, em que a gente consegue saber as nossas origens mesmo, genéticas, né? Da onde que vêm os nossos genes, né? Então, isso é muito interessante. Isso é muito interessante e nos traz muitas informações, né? Então aqui eu reuni essa equipe toda aqui, né? Um médico, o meu amigo André, que é endocrinologista, a Dabiana, que é nutricionista, né? A Gabi, que fez o exame, também vai estar trazendo a experiência dela de ter feito o exame. E aí a nossa ideia hoje é bater um papo aqui entre nós sobre os exames que a gente fez, como que isso pode ser interessante para a gente, né? Para quem faz o exame, e responder as perguntas de vocês que estão vindo, entrando aí para assistir a nossa live, né? Então vamos começar? Então vamos lá. Ô, Gabi, você que fez o exame aí, você que você achou desse exame? O que você tem a comentar aí? O que você achou desse perfil genético? Primeiro, começa com a coleta, que é muito simples, né? Que é um pouquinho, uma quantidade pequena de sangue. E eu achei ele muito completo. Outra coisa que eu gostei muito é que como vocês, meus seguidores viram, eu passeei em alguns lugares. Eu fui no Dr. André, eu fui na Dabiana, fui na Débora, que é físio hoje. Com o painel eu consigo dar uma passeada onde eu preciso, entendeu? E uma coisa, tanto que o Dr. André quanto a Dabiana, a gente conversou muito, é sobre mudança de estilo de vida, por conta dos resultados, por causa das propensões, né? Que os resultados deram, né? Uma coisa que eu achei interessantíssima foi ter visto a parte de ancestralidade, que eu acho que eu vou deixar a parte mais específica para o André e para a Dabi falarem. Porque quando eu entrei, primeiro foi uma surpresa, né? Eu sou 87% europeia. Eu gosto por frio, eu sabia que tinha alguma coisa, entendeu? Eu gosto por frio, por vinho, eu nasci no lugar errado. Mas o que eu achei muito interessante na hora que eu fui olhar o banco de dados é que apareceu vários parentes meus que já tinham feito e eu não sabia. E apareceu eles como parente de primeiro grau, realmente. Apareceu 2 tios, 3 primos, mais alguns primos distantes primo de primo, sabe? Que eu falei, cara, eu conheço esse nome. E aí, assim, se você quiser ir a fundo na parte de ancestralidade, você descobre parente no mundo inteiro, né? Outra coisa, achei muito legal a questão do gene, o gene guerreiro, né? Que fala muito da personalidade, da capacidade de lidar com situações difíceis, né? E, cara, foi assim, foi muito interessante. Outra coisa que é muito interessante do Genera é que ele é muito autoexplicativo. Então, se você ficou com alguma dúvida, no próprio painel você consegue ter uma noção do que aconteceu, não ficar preocupado, como o Dr. Fábio acabou de falar, de achar que, nossa, eu tenho essa doença, eu tenho, né? Então, eu achei ele muito, muito autoexplicativo mesmo. Mas, se você quiser que fica mais explicativo e tal, daí você leva num especialista, igual eu levei, né? No Dr. André, na Dabi e na Débora. Legal. Muito bom. Essa parte de ancestralidade é muito legal, né? Eu também fiz e com certeza mostrou que sou 50% oriental, né? Não é muita novidade com essa cara aqui, né? André, eu falei, o que o senhor deu? Ele olhou pra minha cara e falou, que dúvida. Mahmoud? Mas o que deu teu, André? Já fala aí já. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu herdei grande parte da família da minha mãe, na verdade, que não é árabe, na verdade, né? Então, deu aqui predominância europeia, principalmente da Itália. Essa foi a primeira, 71%. Aí o resto, né, a gente não tem dúvida, né? Veio ali do Oriente Médio, judaica, o resto é tudo para aquele canto lá. Mas é bem bacana.
Até, até eu deu aqui uma porcentagem de Oriente Médio aqui, de Ah, 10%. É o berço, talvez a gente seja parente, é né? o Não estamos berço. nem sabendo. É. É, é verdade. Legal. E, pessoal, e o que é interessante é que você não recebe um papel quando você faz esse exame. Você tem acesso a uma plataforma e essa plataforma é toda dinâmica, né? Porque lá você consegue. Essa história da busca do parentes é muito legal, porque todo mundo que fez esse perfil genético no mundo inteiro está cadastrado lá. E se alguém tiver algum parentesco com você, você consegue encontrar a pessoa. Então, eles deixam até o contato lá. Então, isso é muito interessante e muito legal, né? É. Ô, André, o que você achou como médico endocrinologista? O que você achou aí? Você fez o exame, você como médico endocrinologista aí, o que você achou do perfil? O que você achou desse perfil genético? Vamos lá. Fabinho, eu confesso para você que acho que foi o Pablo, na verdade, que foi no meu consultório apresentar algumas coisas, e dentre as propostas que ele deu, ele falou: André, a gente está com uma análise de painel genético, Genera. Eu falei: olha, não conheço esse negócio aí não, né? Não, mas é bacana para você solicitar para os seus pacientes, tudo mais. Eu falei: Pablo, eu não sei do que se trata, eu precisaria estudar um pouco mais a respeito disso. E aí, no final das contas, a gente fez o exame, né? Justamente para eu entender qual que seria o objetivo dele e tudo mais. E eu confesso para você, cara, que tem muita coisa interessante nesse exame. Muita coisa mesmo, né? A começar pelo que a própria Gabi já citou, muito fácil coletar um exame de sangue. Às vezes a gente fala, é análise do perfil genético, o paciente vai pensar: meu Deus, vai ter que ver. Não, poxa, tem até de forma salivar, né, Fabinha? Tem como Sim, coletar sim. pela via salivar ali, mas a gente fez pelo exame de sangue mesmo, vai lá para a central e a gente analisa os resultados, né? Pensei comigo, eu falei: gente, estou lascado, se eu pedir isso aqui para meus pacientes, eu vou ter que analisar um por um, vai ser difícil a análise, mas, gente, é totalmente autoexplicativo, na verdade, é ali explicativo mesmo, até para não profissionais, na verdade, é para a população leiga mesmo ali, dar uma olhada e ver, né? Na minha prática clínica, confesso para você que eu achava que não teria aplicação, mas no final das contas eu vi que tem muita coisa bacana, sim, que dá para usar, né? Lógico, a parte de ancestralidade, linhagem materna, paterna, isso é mais curiosidade ali para o paciente saber e tudo mais, né? Comigo ali, eu ficaria até a questão do que a gente vai comentar mais para frente, né? Mas daquela questão do Genera Fit e o Genera Nutri, né? Até por conta das questões de absorção de vitaminas, predisposição para absorver mais ou menos vitamina D, a desabsorção, cara, às vezes a gente vê muito isso, a Dabiana vai falar depois mais para frente, mas a gente vê muito isso, a gente solicita exames lá, o paciente vem com a vitamina X baixíssima. A gente faz reposição, a gente espera que vai até aumentar um pouco mais e às vezes não aumenta. Aí você vê aqui no painel do Genera que mostra ali, tem algumas pessoas que têm propensão para absorver mais ou menos nutrientes, né? Então, assim, tem muita coisa bacana que dá para a gente acrescentar aos nossos pacientes com a análise genética. Bem legal mesmo. Muito interessante. E aí, Dabiana, e aí, você acompanhou, né, o perfil da Gabi aí, né? O que você achou? O que você achou de interessante? Vamos conversar um pouquinho, depois eu vou começar a falar do que deu o meu também, e a gente vai trocando essas ideias aí. Sim. Bom, eu já atendo a Gabi há um tempinho, a gente já troca ideia sobre nutrição há bastante tempo. E realmente foi o que eu comentei com ela. Foi muito produtivo ela ter feito esse exame, porque, como o doutor falou, a gente tem ali, a gente percebe o que a nutrição pode fazer de melhor na vida da Gabriela através desse exame. Né? Então, através do Genera, o que a gente pode, por exemplo, uma das coisas que eu falei para ela agora, eu falei: Gabi, você está passando por um processo inflamatório e nós precisamos retirar a lactose por um tempo. Mas eu não tomo leite, né? Na nossa conversa ali, depois da gente ter avaliado a parte nutricional, falei: tudo bem, você come queijo todos os dias, enfim, por quê? Ela tem uma sensibilidade à lactose, ela não precisa retirar, cortar da vida dela, mas no perfil genético dela apareceu que ela tem essa sensibilidade à lactose.
que ela tem uma dificuldade da absorção da vitamina D. Então, é algo que a gente também vai precisar melhorar muito ali para o consumo. A Gabi sempre fez reposição e mesmo assim, com a reposição, a absorção dela tem uma maior dificuldade. Então, a gente precisa dar uma atenção maior. Então, esse perfil genético, como eu falei, como você falou no começo, não significa que nós tenhamos o problema em si, mas existe uma prevenção alimentar que pode ser feita para uma longevidade muito melhor, que eu acredito que hoje as pessoas buscam muito isso, né? Você não vai a nutricionista hoje, 90% das pessoas só para emagrecimento. A questão toda que eu falo muito com as minhas pacientes é a longevidade e qualidade de vida. Então, isso o perfil genético traz muito, foi muito legal. Eu fiquei super animada, falei para ela, nossa, quero participar da live mesmo, porque isso ajuda a gente a traçar um caminho para o paciente. Muitas vezes o paciente chega para mim, já ouvi tantos pacientes para mim, olha, você é a última nutricionista que eu tento. E realmente eu não consigo, não certo, estou desanimado. E aí você consegue traçar um perfil, mapear um tratamento legal para esse paciente, com auxílio, né, do nutrólogo, do endócrino. Então é muito legal, é enriquecedor mesmo. Assim, eu fiquei super animada, eu falei, Gabi, vale muito a pena fazer, principalmente para pessoas que têm que têm dúvidas, que têm dificuldades alimentares muito grandes e às vezes não sabem de onde vem. Então, achei bem bacana, bem legal. Foi muito produtiva. A nossa consulta, inclusive, durou quase 2 horas, como sempre. A gente quase Mas não a gente conseguiu, pode conversar também, né? né? As comadres quase não conversam. Mas a gente conseguiu traçar uma meta muito legal e desenvolver, de fato, para a Gabi, algo que a gente já havia trabalhado, que era a dieta low carb. E foi um planejamento que eu sempre falo que é uma estratégia alimentar. Foi uma estratégia que deu muito certo, deu muito resultado. E no mapeamento, no Genera, mostrou que ela tem uma predisposição para emagrecer mais, para perder mais peso com esse tipo de dieta. Então, foi muito legal, bem rico. Que foi exatamente o contrário do meu ali, que eu vi que eu tenho disponibilidade, que eu tenho, como é que fala, tendência para obesidade, né? Inclusive dei uma engordada boa de um tempo para cá, principalmente depois do Covid que eu peguei. E aí tá lá que eu tenho que eu não a dieta low carb para mim não é ideal. Eu preciso repensar isso daí. Então, porque, como a gente fala, são estratégias nutricionais que a gente usa muito. Porém, não cabe para todo mundo. Por isso a importância, que nem ela falou, a Gabi falou, eu passei nos médicos que foram importantes para mim, no nutrólogo, na nutricionista, porque foi onde eu encontrei ali o que realmente vai fazer melhorar minha qualidade de vida. Além da imunidade, né, Gabi? Que também foi algo que você está buscando, é algo que a gente está melhorando, trabalhando também. Então, foi muito legal fazer. Estou curiosa, quero fazer o meu também. Então, acho que é extremamente enriquecedor. Vale muito a pena. Então, eu estava até olhando bem no meu painel agora ali, né? E eu vi, por exemplo, algumas coisas que são muito reais mesmo, né? Por exemplo, tendência à calvície, né? Eu tenho realmente uma tendência genética enorme à calvície, e agora está começando a vir a calvície mesmo, estou até tratando, né? Por exemplo, tendência à dermatite atópica. Eu tenho dermatite atópica desde criança. Então, você vê que algumas coisas, automaticamente você olha ali e vê que realmente tem muito a ver, né? Realmente tem muito a ver com a sua realidade. E aí você fala, poxa, algumas coisas são interessantíssimas para você mudar um pouco a sua qualidade de vida, né? Ou Então, para ficar de olho isso em aqui pé, é né? Eu interessante. falo isso. Até algumas doenças que a gente tem medo, por exemplo, Alzheimer, né? Às vezes a gente fala assim, ai, tem que mudar a qualidade de vida e tal para prevenir algumas doenças. Mas daí quando você olha no painel que talvez a sua propensão seja um pouquinho maior, você fala, então agora tem um atestado aqui que eu tenho que me cuidar mesmo. E muitas vezes, igual a gente às vezes não conhece muito o nosso corpo. Então, às vezes você fala, pô, eu consumo tal alimento e me sinto desconfortável, não faz bem para mim. Através do mapeamento, através do Genera, a gente consegue entender de fato, pô, realmente eu sinto desconforto quando eu consumo lactose ou quando eu consumo glúten.
Bom, tá explicado. Muita coisa na vida da Gabi tá explicada, né, Gabi? Inclusive, né, a gente falando sobre a lactose, é algo que de repente a gente nunca tinha pensado em retirar, mas depois do mapeamento a gente viu que em alguns momentos da vida dela, tá? Pontualmente falando, em alguns processos existe a necessidade, né? Então a gente começa a conhecer o nosso corpo, porque eu falo que o principal fator na parte da reeducação nutricional, não falando em dieta agora, mas falando em questão de reeducação nutricional, é a gente entender o que faz, o que aquele alimento traz de bom para nós. Então, ali no perfil genético, a gente consegue, através da low carb, da high fat, né? Enfim, de vários tipos de estratégias nutricionais, o paciente ele vai se encontrar. Então, realmente, eu me identifico mais com essa alimentação. Então, é bem interessante mesmo fazer. André. Ô, André, então, essa associação de você entender melhor a relação da dieta e do exercício físico é muito importante, né, nessa avaliação dos pacientes, né, André? É interessante, Fabinho. Lógico que a questão de atividade física, às vezes o paciente vai na consulta ali comigo, né, porque a minha formação é como endocrinologista, mas pela minha pós-graduação ser da nutrologia, justamente voltado para a parte esportiva, e quando eu fiz a pós-graduação tinha lá a opção nutrologia e nutrologia esportiva. Então, quando eu optei por essa parte, às vezes o paciente vai no consultório e fala lá, doutor, o que é bom eu fazer de atividade física lá? É supino? O que eu tenho que fazer? Eu falo, não, gente, daí já não é comigo, já é com o educador físico e tudo mais, né? Mas o que é legal do painel genético é justamente isso, né? O ideal é o paciente procurar ali, né? Sempre, a gente brinca que é a equipe multidisciplinar, né? Um endocrinologista, um nutricionista, um bom educador físico, às vezes o paciente tem dor, um fisioterapeuta, então tem que ser sempre a equipe multidisciplinar, mas o próprio painel Genera, ele é bacana quando a gente se trata daquela parte lá do Genera Fit, né? Que mostra ali, né, a paciente tem mais predisposição a ter lesões musculares, o paciente tem uma boa resposta a atividades de explosão. Então, é super interessante, assim, e você vê que tem coisas que bate muito até com o que a gente coleta e a gente sente da nossa atividade física, né? Então, realmente... A Débora me falou hoje sobre fibras, né? Fibras brancas, fibras vermelhas, né? Eu falei para ela que eu tenho maior propensão a exercício de explosão. Uhum. Né? Daí ela falou de fazer mais exercícios que sejam ligados a fibras brancas, que estimulem mais fibras brancas. E, por exemplo, ela falou natação, corrida curta, né? Tem tudo que envolve a explosão mesmo, né? Atividade de sprint, a gente fala, né? Quais seriam realmente... mais, André? Que outros exercícios? De explosão, você fala? Não, o que eu posso, assim, até o Pablo perguntou aí, o que eu posso ajustar no meu treino depois do Genera, entendeu? Uhum. O que eu posso programar do meu treino? Gabi, você tá com ele aí pra gente ver o fit? Ou você lembra? Sim, ele deu essa maior propensão a exercício de explosão. Sim. E o que mais que ele deu? Que eu tenho pouca chance de ter dor no pós-treino. Isso aí é bacana. Isso é legal, Dor no pós-treino é interessante, né? Recuperação muscular rápida. Isso é ótimo. Uhum. Isso é interessante, porque essa questão aí de dor muscular, às vezes os pacientes me perguntam isso. Doutor, eu vim aqui porque eu quero fazer, né, exames para ver se eu tenho alguma deficiência hormonal, porque quando eu tinha 20 anos e eu treinava, eu via que eu sentia dor muscular e realmente que aquela dor do crescimento, o pessoal brinca, né? A dor da hipertrofia e tudo mais. E agora eu não sinto mais nada, ou seja, parece que não está mais evoluindo. Mas, gente, isso a gente já sabe, já caiu por terra. A gente não precisa mais sentir a dor no pós-treino para saber que, de fato, o seu treino foi ou não efetivo, né? Você quer um exemplo disso? Faz ali a sua atividade de musculação, vamos supor que você não sentiu dor. Quer sentir dor? Corre uma maratona. Pega 10 quilômetros e corre para você ver. Vai ver o tanto de dor que você vai sentir. E aí, quer dizer que você está hipertrofiando? Quer dizer que você está... Não está. Você vai ficar com a coxona grande porque você correu uma maratona? Não vai. Vai sentir dor? Vai. Ou seja, é questão de estímulo, né? E respondendo a sua dúvida, Gabi, do que é interessante
para explosão, lógico que eu não sou educador físico, era até interessante talvez a gente ter alguém aqui pensando nesse sentido, mas o que a minha concepção, pelo menos como praticante de atividade física, é pensar em atividades físicas como esportes que envolvam explosão, então tiros de natação, aquele esporte mesmo, né? E mais pensando na musculação, tudo aquilo que envolve propriamente mais carga, mais explosão na carga do que você fazer lá 5 séries de 25, você entendeu? Isso daí seria mais a questão de resistência física. Agora, de explosão, é você fazer lá 4 de 6, né? Mas com muita carga. Então, essa é a sua predisposição. É você fazer lá seu agachamento com mais carga e com uma explosão, ou seja, um tiro ali, para você fazer em poucas repetições. Acho que é basicamente isso. É interessante. Legal, você. Deixa eu só fazer uma introduçãozinha, um parênteses aqui rápido. É o seguinte, pessoal, ó. Para quem está entrando agora, ou quem vai ter que sair, essa live está sendo gravada. Daqui a pouquinho ela vai estar disponível aqui no Instagram do Artemis, tá? E amanhã no nosso canal do YouTube, tá? Amanhã no canal do YouTube do Artemis já vai estar essa live gravadinha lá, tudo direitinho. E, por favor, pessoal, participem, tá? O chat aqui está aberto, façam perguntas. As perguntas de vocês que vão nos ajudar bastante aqui. E aqui já tem uma pergunta aqui, que foi aqui o Júlio Vieira Prats, ele está perguntando, esse exame é somente particular? Infelizmente sim, tá? Porque ele não é um exame para diagnóstico de doença, ele não é um exame para você detectar alguma doença, então os planos de saúde não pagam, tá? Mas ele não é um exame de um valor absurdo, né? Muito pelo contrário. Com todas essas informações que nós estamos falando aqui, né? O custo desse exame é R$ 850, né? Então é um valor, assim, muito possível de ser pago, né? Então não é nada absurdo e ele está disponível lá no Artemis, tá? Então vamos seguindo aqui. Cadê aqui? O Pablo tinha feito mais uma pergunta aqui. Cadê aqui? Deixa eu pegar aqui. Caso resulte em uma baixa absorção de vitamina D, o que devemos fazer? E aí, André? Tá perguntando aí da vitamina D, que é um dos achados ali, né? Que a pessoa tem mais tendência a ter menor absorção de vitamina D. O meu também. O meu não. O seu não? O meu deu, da Gabi deu também. E isso, 90% dos meus pacientes vai dar, porque não é possível, né, Dabiana? Não é assim? Cara, é dosar a vitamina D, vai vir baixo mesmo. Isso daí, inclusive, todo ano é passível de tema para a gente debater nos congressos, guidelines, né? Vem lá, valor de referência. Menor que 20 é insuficiente, de 20 e 30 tá ok. Mas tem médico que vai falar, não, tem que estar 50, tem outro que vai defender, não, tem que estar acima de 100. Então, assim, né? Esse é um tema ainda que eu sigo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, porque aqui eu fiz, de fato, a residência, mas isso é bem comum da gente ver. Desabsorção, nem diria desabsorção, mas hipovitaminose B. Aí a gente não sabe, de fato, se é porque o paciente não se expõe aos raios solares, né? Ou se de fato o paciente suplementa ali e é insuficiente, ou de fato o paciente toma mesmo a dose que tem que tomar e não absorve, né? Eu vou ser sincero para você, eu faço suplementação de vitamina D semanal, né? Uma dose baixa ali que eu faço. E realmente essa dose, volta e meia, eu tenho que fazer a dose de ataque, né? Então a gente faz uma dose ali por umas 8 semanas, mais ou menos, com uma dose bem mais alta para fazer um ataque. Porque, de fato, às vezes vem mesmo essa vitamina D mais baixa. Então, a gente vê o que a gente pega, né, de conhecimento com o painel do Genera. O Genera já pensou nisso. Ele viu que, de fato, existe pessoas que têm propensão a absorver mais, pacientes que têm propensão a absorver menos. Lógico que tem um chulhamaço de coisas a mais que a gente tem que ver na questão de desabsorção, né? Paciente, às vezes, tem gastrite, paciente é bariátrico, paciente, né? Então a gente tem que estar sempre ligado com tudo nesse sentido. Mas a gente vê que tem a questão genética que envolve isso também, né? E como eu brinquei, com certeza os meus pacientes, se fizessem isso aqui, um monte vai vir com essa propensão aí à possível desabsorção. Interessante. Bem interessante.
né? Eu estava vendo aqui, né, no meu caso aqui, por exemplo, tá lá, né? Predisposição a rugas, predisposição à flacidez palpebral, predisposição à hiperpigmentação da pele. Aí você vê assim, né? Quer dizer, é uma tendência de que vai envelhecer mesmo e Tá vai lascado. ficar tudo enrugado. É aí Não tem pra onde correr. Então, a gente tem que se cuidar, né? Tem que exato. começar a ir mais aí fazer alguns tratamentos estéticos antes que o negócio comece a pegar para valer. É verdade. É aí que entra o processo de prevenção, né? Muitas vezes a gente deixa Uhum. de fazer, procurar um médico, procurar um endócrino, procurar um nutricionista, procurar o Botox, só quando a coisa ficou feia mesmo. Outra forma. A verdade do Genera, que é muito bacana, é nesse processo aí de. Eu acredito que acima dos 30 anos já, a questão da prevenção, né? Então você não deixa chegada nos limites, o limite da dor, da condromalácia, que é quando a gente já tá tudo crocante. Então a gente vai começar a trabalhar esse processo, melhorar a questão da atividade física, das habilidades motoras, da coordenação motora, do raciocínio lógico. Então é bem interessante, né? Ele estava conversando, falando sobre a questão da vitamina D. Eu também tenho uma porrada de paciente que chega para mim totalmente queda de cabelo, que a mulherada se preocupa muito quando o cabelo começa a cair, né? Unha quebradiça, muita fadiga. Aí você vai olhar o exame de vitamina D, tá baixo. B12, que é uma vitamina também extremamente importante. A gente sabe que a B12, quando ela tá baixa, a gente tem sintomas de depressão, até algumas pessoas costumam apresentar. Então, o painel, ele ajuda a gente a dar esse norte para o nosso paciente e conseguir fazer, de fato, aquele polivitamínico ou aquela vitamina que vai fazer diferença na vida do paciente. Porque muitas vezes o paciente vem, já cheguei a ter pacientes ali que me apresentaram 20 nutrientes diferentes, 20 coisas que eles estavam tomando diferente, porque ele viu na internet e tal. E aí eu falei, ó, para tudo, vamos tirar tudo e vamos recomeçar para ver o que realmente está fazendo diferença para você. É onde entra o Genera, que é de fato certeiro. Você vai fazer de acordo com o que o paciente realmente precisa, que ele se identifique, né? Tanto na parte alimentar quanto na parte de suplementação. Eu até falo, você pode até ver lá no nome do laboratório, que está lá, Laboratório de Anatomia Patológica, Análises Clínicas e Medicina Personalizada, né? Porque hoje em dia, né, isso o André pode comentar, hoje em dia a gente não trata mais a doença, o objetivo é tratar o paciente, porque cada paciente tem uma característica diferente. Né? E isso hoje você vê muito na minha área, que é diagnóstico de câncer, que a gente fala, né? Cada câncer tem uma característica diferente. Antigamente você falava, não, a pessoa tem câncer de mama, trata assim. Não, hoje cada câncer tem uma característica, porque o paciente tem uma característica genética diferente, uma resposta genética diferente a N tratamentos e a N coisas, né? Então, essa questão da personificação, de você conhecer mais a fundo o paciente, é muito importante. Ontem mesmo eu estava assistindo uma aula no curso de genética do nosso parceiro lá do DASA de São Paulo, e eles estavam falando sobre os painéis farmacogenéticos, né? Que inclusive tem um pouco de farmacogenética aqui no próprio painel do Genera, né? Apesar de não ser muito amplo, ele mostra algumas drogas que você responde melhor, algumas reações anormais que você pode ter com algumas drogas, né? Eu até estava olhando lá a questão, por exemplo, das estatinas, né? Que eu tenho tendência a ter dor muscular. Eu nunca tomei estatina, mas minha mãe tomou estatina um tempo atrás e ela teve muita dor muscular que ela teve que parar de tomar o remédio. Então você vê, é genético, né? Então, André, acho que isso é interessante comentar um pouquinho. Provavelmente você deve ter também, então, né, Fabinho? É que graças a Deus você não precisa usar estatina, vamos torcer para nunca precisar. Você vê que tem muita coisa que realmente bate, né? Tem muita coisa que bate. Uhum. Legal. Aqui no meu, eu tenho predisposição a ter urticária por uso de AS, né? Que é um AINE, que é o
vamos falar um nome comercial pro pessoal Aspirina. Aspirina. que é a aspirina, exatamente. E, É. e realmente bate, porque eu tive reações urticarianas ao uso de qualquer anti-inflamatório, né, quando eu era mais moleque. Hoje isso já passou, posso usar. Ou seja, a gente vê que quando a gente faz essa análise desse painel, eu, pelo menos, eu fiquei com o pé atrás. Falei, será que esses negócios aqui funcionam? Só que você vê que bate realmente as coisas, né? Então, isso que é legal, da gente fazer, se conhecer e começar a passar para os outros, porque realmente é muito interessante mesmo, né? É. Muito legal. E, inclusive, nessa aula que a gente teve ontem, que aí é um outro perfil genético, é um painel farmacogenômico, que é um painel que mostra realmente as drogas, eles falando da importância de pacientes que precisam usar múltiplas drogas, que têm múltiplas doenças, de fazer um perfil farmacogenômico para ele saber até dos riscos das interações daquele monte de medicação que ele está tomando, né? Então, hoje você vê como que conhecer a genética do indivíduo ajuda muito em N coisas dentro da medicina, da nutrição, né, da atividade física. Verdade. Com certeza. Alguma coisa que te chamou a atenção aí, Gabi, no teu painel, que você achou interessante para a gente conversar aí? Essa questão da farmacogenética também, das urticárias, eu também já tinha prestado atenção. Deu alguma, eu não lembro direito qual que era, mas eu sou alérgica a sulfas. E deu alguma coisa falando de, eu não lembro do que era direitinho, mas aí eu comentei com a Davi, falei, cara, isso aqui é muito. E algumas coisas assustam, porque, tá, a gente faz um perfil, a gente sabe que o negócio é validado já, não é nada, né, que inventaram. Mas quando a gente vê que o negócio tá dando certo mesmo, você fala, meu, é muito verdade. Você fica assustado, você fala, gente do céu. Ah, eu tenho prevenção, olha que coisa interessante, de evento trombolítico. Ótimo. E a minha Também. irmã é trombofílica. Eu tive um aborto depois do João Miguel, um aborto espontâneo com 9 semanas, e aí eu fui fazer a pesquisa genética. Fiz a pesquisa mesmo, porque pelo João Miguel ter síndrome de Down, por mais que a dele seja uma trissomia livre, né, e que daí não teria um fator genético nosso, depois desse aborto, daí me questionou, não, agora vamos ver se não é alguma outra síndrome. E deu isso também. Porque na geneticista pergunta tudo, né? A árvore genealógica inteira, o que todo mundo tem. Aí eu falei, minha irmã tem trombofilia. Dela, não, então você vai fazer exame para ver se... E não deu nenhuma. Entendeu? E aí, então, confirmou no exame também, aliás, no painel. É, interessante. Aí tem algumas coisas muito legais aqui, como por exemplo aqui, né? Eu vi aqui, ó, predisposição para desempenho matemático abaixo da média, né? Meu. Matemática sempre foi meu problema no vestibular. Sempre. Não, e a predisposição para o alcoolismo? Foi o meu forte. Alcoolismo, gente. Total de zero Isso aí a verdade. gente já sabia. O que é tendência ao alcoolismo, Gabi? Deu tendência ao alcoolismo. Vixe, Maria. Então, assim, como que grupo de atenção? Tendência aumentada para o alcoolismo. Olha, tem que tomar cuidado, hein? Não, a tendência você não tem mais, já virou já. A menina já é alcoólatra, já passou. O painel podia ter deixado um alarme, assim, ó. Inclusive, eu ia tomar um vinho, tô fazendo a live, que geralmente quando eu faço live eu tomo meu vinho. Falei, não, deixa, pra ficar bonitinho, falar de saúde, né? Fazer de conta, pelo menos. Mas agora já foi boi com a corda, já. O painel já me entregou. Tem algumas verdades Mas secretas, né, Gabi? As verdades secretas, não dá. Mas, ô Dabi e André, um vinhozinho faz bem, né? Numa quantidade pequena faz bem, né? Vai. É igual aquele meme que o pessoal fez, né? O doutor mandou eu tomar só uma taça de vinho. É uma taça desse tamanho que o paciente está tomando. Então, tudo é questão de quantidade. É a minha, né? Agora, tá? pensando em Às benefício. vezes a gente toma uma tacinha de vinho aqui em casa. Oi! Ai, meu Deus, ele quer dar oi. Mas pensando... Oi! Como vai? Tudo bom? Ei, tio, Oi, diga. Oi. tio, vamos cantar parabéns. Não é No parabéns. meu, no meu, A gente, a mãe tá trabalhando, tá no bom? meu. Tá, amanhã a gente vai lá cantar. Um beijo. Vai lá com a amiga, Clara.
Dá um beijo. Ó, participação especialíssima aí na nossa live, tá vendo? Do arteiro número 1 da casa. Não, deixa eu... Gente, hoje ele me aprontou uma aqui, olha. Agora que você falou, tem que contar. Não, ele acordou de manhã, me acordou, falou, mamãe, vai lá ver, eu fiz tanta bagunça. Aí eu cheguei na lavanderia, ele tinha tirado toda a roupa dele, tinha colocado dentro da máquina de lavar, subiu num banco, e aí ele tentou colocar sabão em pó. E aqui em casa, sabão em pó era um pote. Ele derramou sabão em pó na lavanderia inteira. Na lavanderia. Por que você fez isso? Ele falou, porque eu queria brincar de caixa de areia. Crianças sendo Aí depois ele crianças. falou, desculpa, mamãe, foi sem querer, daí não tem nem como brigar, né? Mas eu, de manhã, 7 horas da manhã, limpando a lavanderia. Meu Deus. Fazer o genera dele, a probabilidade de ser bagunceiro. Nossa. Né? Isso é uma pergunta até interessante. A partir de qual idade que é possível fazer? Qualquer idade, não tem limite de idade. Você pode fazer bebezinho, pode fazer já o painel, tá? Não tem limite de idade. Essa análise genética ela pode ser feita em qualquer idade mesmo. Uhum, entendi. E ela é realizada uma vez na vida. A gente realiza uma vez, não precisa repetir. Não. Dados ali, Não. eu posso... Inclusive, esse é um dado muito interessante, Dabi, porque como você não recebe um papel, esse exame ele é atualizado. Então, por exemplo, inclusive o pessoal estava me falando que quando sai coisas novas, eles atualizam de quem? Às vezes algumas coisas no próprio painel. Então, às vezes você pode entrar depois e pode aparecer alguma coisa a mais ali que eles atualizaram e que eles fazem algumas atualizações do próprio material genético que eles têm lá. Que legal, isso é importante, né? Porque depois, se você quiser voltar e acessar, ter essa informação ali para sempre ali, né? Ter essa informação ali, consegue. E a da ancestralidade também vai atualizando os parentes lá. Nossa, bacana. São duas vias, eu vi o doutor falando que são duas vias, pelo sangue e saliva? Não, Tanto faz. Tanto faz. Pode falar, pode falar. Não, pode falar. Eu também não sei muita coisa, porque o próprio, vocês lá quando coletaram que me falaram, existe a via salivar que você pega ou existe por você coletar por sangue. O que eu ouvi falar é que às vezes o salivar dá maior chance de recoleta. Às vezes não vem quantidade suficiente e tal. Aí vai para a central, para dar recoleta, você tem que voltar a fazer de novo. Então a gente achou mais fiel Exatamente. sangue mesmo. Por isso que no laboratório, realmente, a gente opta mesmo pela coleta sanguínea, né? É que eles dão essa opção, muitas vezes, de saliva, né? Para aqueles pessoal que mora muito longe do laboratório, que às vezes quer coletar, fazer a coleta mesmo sozinho, às vezes tem essa opção. Mas a chance de recoleta e de não ter o material adequado é muito inferior com o raspado da boca, né, com saliva. O ideal mesmo, para você ter um resultado adequado, correto, é uma coleta de sangue, é um tubinho de sangue só, 5 ml de sangue, bem tranquilo, rápido e fácil para você ter essa resposta. Né? Isso é interessante porque... Posso chegar a qualquer hora do dia, tem um horário melhor... E você pode coletar, o próprio paciente pode coletar quando é raspagem. Isso que é legal, entendeu? Você não precisa ir no laboratório. Você adquire o kit, né? Lá o Artemis, eles fornecem o kit, chega lá na tua casa e você mesmo pode fazer. Então é uma opção que os próprios pacientes podem fazer, é bacana. Que você estava perguntando, Dabiana, desculpa. Oi? Não, você começou a fazer quando eu for fazer o exame, coletar a partir do hemograma, aí eu preciso estar em jejum? Tem algum horário específico? Não precisa estar em jejum, não tem nenhum preparo específico, tá? Porque realmente é simplesmente a questão de uma coleta simples de sangue, qualquer horário do dia. O laboratório funciona de segunda a sábado, no período da manhã, principalmente, mas se precisar colher à tarde, a gente colhe também, tá? E aqui o Júlio Vieira que está perguntando o valor do exame. O valor do exame está saindo R$ 850 o painel completo,
tá? E ainda o pessoal que vier aí da Gabi ainda tem um descontinho ainda. Olha aí. Só falar, mas tem que ser meu seguidor, tá? Não vai lá chegar e falar, eu vi na live a Gabi, vai me seguir antes sim, entendeu? Vai ter que me engolir. Aí, ó, um outro colega aqui, o doutor Messias, está falando aqui, medicina de precisão está cada vez mais em evidência. Quem está falando, né? Da medicina personalizada, da medicina de precisão, né? De você realmente entender como que é o paciente para você poder fazer o tratamento e a orientação melhor para aquele paciente, né, André? É bacana isso. O pessoal às vezes fala assim, o pessoal às vezes marca consulta ou então manda WhatsApp para minha secretária e fala isso, né? O doutor, ele trabalha com medicina preventiva, medicina da longevidade. Falo, gente, eu não gosto muito desse tema porque, na verdade, todos os médicos deveriam, né, cuidar, não só cuidar e prevenir, isso já é papel do médico em si, né? Então, o doutor trabalha com medicina preventiva? Sim, todos os médicos, teoricamente, deveriam trabalhar com medicina preventiva, né? Então, e isso é bacana, porque o painel Genera, ele auxilia ainda mais, porque o paciente vê. O paciente, a gente prega, por exemplo, lá. Olha, tem que fazer atividade física, dieta, para cuidar da saúde e tudo mais. E aí, quando o paciente vê ali, ixi, eu tenho risco aumentado para ter diabetes. Então, realmente tem que fazer. Então, isso é legal, para justamente tentar prevenir. Isso é bacana. Isso ajuda muito a gente a fazer o paciente entender, né? A gente não está tirando isso do nada. Realmente precisa que ele entenda. Isso é muito importante mesmo. E era uma coisa que eu ia falar. Imagina se todos os nossos pacientes passassem pelo Genera, que delícia que ia ser. Maravilhoso. Eles já iam chegar com medo e aderir totalmente o tratamento. Isso É ia o que ser eu falei, o medo move as pessoas. Mas é verdade, porque você pega ali que você tem uma tendência maior que a média da população para desenvolver câncer de mama, por exemplo. Claro que você vai ser muito mais rigoroso, né? A mulher vai ser muito mais rigorosa para ir lá no ginecologista todo ano, fazer mamografia, fazer as prevenções, né? E isso, às vezes, tem pessoas que são realmente movidas por isso, né? Que se não tiver um negócio desses, não vão atrás. Mas também tem que imaginar, pessoal, que não é para deixar ninguém maluco, né? Porque o objetivo não é esse, né? A pessoa entrar numa paranoia porque ela vai ter a doença e não é essa a realidade, nem o objetivo de fazer esse painel genético, né? De forma alguma. A ideia é a prevenção mesmo, né? Cuidar da saúde. Ponto. O que eu falo, né, é que a maioria das doenças, né, pelo menos ali da endocrinologia, né, que é a minha especialidade, envolve essa questão genética, sim. Então, às vezes o paciente me pergunta, doutor, eu fiz um exame lá e veio com a glicemia alterada, meu pai é diabético, então isso aí é genético? Pode ser sim. A gente sabe que existe o perfil genético tanto do diabetes tipo 1 quanto do tipo 2. O tipo 2, na verdade, é mais genético ainda do que o próprio tipo 1. Só que o exemplo fala, você precisa ter o fator ambiental. Você precisa ter esse estilo de vida que propiciou isso, né? Então, não é porque o pai é diabético que você vai se tornar diabético. Você pode ter uma predisposição aumentada que, aliado a esse seu estilo de vida talvez precário, possa permear e você, de fato, desenvolver a doença. Então, eu sempre falo, o fator genético tem a ver, sim, mas o fator ambiental, que são suas escolhas, da sua sedentarismo ou dos maus hábitos de vida em questão nutricional, né, reflete tudo isso no final, né? Com certeza, né? Se você tem uma tendência genética a câncer de pulmão, você não vai fumar, né? É aquela história, né? Você querer é praticamente um suicídio, né? Você não vai beber, né? Se tá dando lá que você tem propensão ao alcoolismo, tecnicamente você não vai beber, né? Também. Tá vendo, Gabi? Então, olha, não vai beber, hein? Hoje eu não vou beber. Quanto tempo que demora o resultado do exame?
Olha, mais ou menos uns 30, 40 dias, mais ou menos, aproximadamente. Meu chegou Ó, o doutor com Nici está 28. perguntando aqui, ó. Quem segue a Gabi e a Dabi ao mesmo tempo tem desconto maior? A gente podemos negociar lá, não tem Desconto para problema. colega, né? Além de tudo. Ah, sim, com certeza. Eu acho que tem que conversar sobre esse descontão aí, hein? É, fazer um Desconto. pacotão. Uhum. E ainda tá assistindo a live, ó. As Desconto 10 primeiras pessoas que ligarem neste número agora, além de tudo, ganharão um hemograma completo. É isso mesmo. Olha aí. Junto com o genérico, exatamente. Colhe o genérico e ganha o hemograma completo. Já pode sair. Sem problemas. Mas somente hoje. Muito bom. Bom, pessoal, já estamos aí batendo na 1 hora de live, que é a nossa ideia, né? A nossa intenção aí mesmo de 1 hora de live. Querem comentar mais alguma coisa, André? Quer fazer mais algum comentário final aí? Alguma dica mais? Alguma orientação? Hein, Dabi? Quero agradecer o convite. Foi uma experiência muito legal. O Artemis já é uma parceria que deu certo, né? Uma cola que deu certo. Agradecer ao doutor André, a Dabi por terem me recebido e a gente ter conversado sobre o meu painel. Foi muito, muito legal, muito importante. E falar que eu estou à disposição de vocês que ainda não me seguem para me seguir, para vocês terem desconto no exame. A princípio é isso. Bom, eu faço as da Gabi as minhas, né? Eu tenho a agradecer a parceria aí do laboratório, né? De me proporcionar o exame para ser feito. Então, é muito interessante. Vocês não hesitaram quando eu falei, olha, eu não conheço. Na mesma hora, vocês falaram, vamos conhecer, vamos fazer então. Eu falei, então vamos então, né? Então, eu agradeço de coração, né? É muito interessante. Eu acho que se tiver algum paciente meu aí que está assistindo aí na live e tiver interesse em fazer, eu faço a solicitação, mas também tenho um contato aí do laboratório. Eu auxilio também na interpretação nos exames, e não só na interpretação, mas também na sugestão do que a gente pode fazer pensando nessa prevenção, né? O arroz com feijão todo mundo já conhece ali, né? Ah, doutor, eu ouvi falar que tem que fazer sempre uma caminhada e tem que comer certo, né? É isso. Então, o caminho das pedras vocês já conhecem, mas a gente está aqui para ser o facilitador do processo, né? Então, para quem tiver interesse, eu super recomendo, né? Lá no Artemis é sensacional. Se eu tive a oportunidade de conhecer lá, e a gente é super bem atendido desde a porta de entrada até a moça que vai fazer a coleta lá, né? Então, é muito bacana. Mesmo o paciente vai se sentir acolhido. E, com certeza, quando vier ali para o meu consultório para a gente avaliar, também vai ser super acolhido ali no meu consultório. Então, vocês fiquem à vontade, para quem já é meu paciente, para quem não é também, né? Se tiver interesse, tá lá o link lá na bio, tudo certinho, lá é só entrar em contato. Legal. Aí, ó, a Mama T-shirt aqui, doutor André, vou marcar minha consulta só depois desse exame. Então, tá bom. Melhor, E aqui... não, vai com esse exame. Faz tudo já. Legal, muito bom. Pessoal, então é o seguinte, ó. Faltou a Dabi falar. Vamos fazer o encerramento, então, pessoal, ó. Acho interessante, André, onde é que o pessoal te encontra? Fala aí, passa os teus contatos aí, se alguém quiser te procurar, onde é que se encontra aí, por favor? Vamos lá. Até para facilitar, é só clicar ali na minha fotinha ali que vai cair no meu Instagram, e lá embaixo está o botãozinho escrito WhatsApp. Então é bem simples, você só clica lá, já vai cair no telefone da secretária e aí pede as informações. Mas só a título de curiosidade ali para quem não conhece, fica vamos brincar assim, no coração de Dourados ali, né? Porque é no lugar que tem 1 milhão de consultórios médicos, né? Bem do lado do Hospital Santa Rita, né? Na Firmino Vieira ali. Então, do próprio lado ali do Hospital Santa Rita, igual o Fabinho pode falar. É só falar que é o consultório do Dr. César, junto com o consultório do Dr. César Mahmoud, que todo mundo sabe onde é. Eu ia falar justamente isso, Fabinho. Eu falei, igual o Fabinho falou na primeira live que eu fiz, no consultório do tio César. Tio César, Vem lá eu ia no falar isso consultório do tio César. agora. Do tio César. Ai, gente, mas é isso. Tá? De portas abertas, quem precisar. Vai ser um prazer receber vocês. Legal. E você, Dabi, por favor, onde que você se encontra, onde que o pessoal te encontra? Bom, além de atendimento online agora também, eu estou atendendo ali no coworking da Marina Ortiz, ali na Locomotiva.
Fica bem em frente ao Erasmo Braga, bem centro. Tem estacionamento facinho ali, ó, para vocês estacionarem, não enfrenta fila nem nada. E meu link também tá na bio ali, na descrição da minha bio. Vai ser um prazer atender a todos e que vocês se conheçam cada vez mais, né? Que a gente possa conhecer o que faz bem para o nosso corpo, para o nosso organismo, possa melhorar todas as nossas funções. Então, obrigada pela participação, Gabi, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Gabi é minha parceira mesmo, a gente sempre conversa muito sobre todos os tipos de problemas, desde mãe até o emagrecimento. Então, muito legal fazer parte dessa live e muito legal, parabéns também por trazer essa novidade para Dourados, né? É algo assim que renova mesmo e que faz com que os profissionais trabalhem da melhor forma possível, que é de forma particular, que é a gente fazer assim para você específico o seu planejamento alimentar, a sua alimentação, a parte do André também de suplementação, não é aquele cola e copia que a gente vê muito, infelizmente, por aí. A gente consegue trabalhar de uma forma extremamente individualizada e realmente ajudar o paciente naquilo que é mais difícil para ele. Então, parabéns aí também pelo Artemio, pelo laboratório, pelo Genera. Muito legal saber que Dourados tem esse exame que é grandioso, que traz aí um leque de opções para a gente trabalhar. Legal. Ó, o Messias aqui, doutor Messias Mendonça, que é radiologista, aqui falando, parabéns, professor. Messias não faz isso, vão achar que eu tô velho, Messias, que eu fui teu professor da faculdade, né? Daqui a pouco vão estar me chamando de velho aqui. Ele quer desconto. Gabi, ó, muito obrigado, Gabi. Quer mandar uma mensagem pro pessoal aí? Só agradecer mesmo. Me sigam nas redes sociais, tá? Estou aqui mesmo. Legal. Pessoal, olha, então... busca humilhação. Então, só para a gente encerrar, dizer assim, olha, nós estamos nessa estrada aí de fazendo live já há mais de 2 anos. Essa daqui, se eu não me engano, deve ser a número 90 e alguma coisa. Estamos perto da 100ª live nesse período todo que a gente tem. E esse exame tem muito a ver com essa nossa ideia realmente de discutir saúde, de trazer prevenção para as pessoas, falar sobre saúde no dia a dia, né? E falar sobre um exame que mostra o seu perfil genético, para você cuidar melhor da sua saúde, para você se preocupar mais com a sua saúde, para você pensar mais em prevenção, tem muito a ver com todo o nosso trabalho aqui no Artemis, né? Então, o Artemis Laboratório está ali na Hilda Bergo Duarte, esquina com a João Vicente Ferreira, do lado do Parque Primavera. Ali a gente está toda uma estrutura, tem estacionamento, local fácil de encontrar. E nós estamos também lá no Dourados Medical Center, também ali em frente do Parque dos IPs. Então, se você precisar dos nossos exames, é só nos procurar, tá? Eu estou sempre lá no laboratório. Então, pessoal, muito, muito, muito obrigado pela atenção. Tivemos uma ótima audiência hoje, tá? André, muito obrigado. Segunda live que você faz com a gente. Vamos fazer mais logo. Com certeza. Gabi, prazer em conhecê-la, não a conhecia. Vamos marcar também para a gente fazer outras lives aí. E Gabi, muito obrigado por essa parceria aí, ótima, maravilhosa, que nós fizemos. E já estamos programando outra aí, hein? Tchau, gente. Então, Tchau. tá, um grande abraço e boa noite, pessoal. Boa noite.